O homem reina agora onde eles reinaram um dia. Em breve, eles reinarão onde o homem reina agora. Depois do verão vem o inverno, e depois do inverno o verão. Eles esperam pacientes e fortes, porque aqui reinarão de novo. Sejam muito bem-vindos, meus caros sobreviventes dos horrores tétricos e ciclópicos da existência e desse universo, desde as partes onde nós podemos enxergá-lo até a parte onde nós não podemos. Bom, demoramos-nos a vir porque estávamos em pesadelos e labirintos de sonhos gerados por criaturas do além, além da vista, para trazer-lhes agora uma pequena obra de arte. Uma análise sobre uma obra dentro de diversas obras, cujas páginas jamais foram vislumbradas, mas que já foram lidas em pequenos trechos, e já foram vivenciadas por alguns personagens, e que já foram lidas apenas em pequenas folhas. E sabemos de sua existência meramente devido a essas histórias. Eu estou aqui para falar desta vez sobre o Necronomicon. Antes de seguirmos em direção a esse caminho de terrores cósmicos, fica aquela pergunta: Necronomicon, verdade ou mito? O que você acha? O que você sabe? Esse vai ser um vídeo um pouco fora digamos, desse clima um pouco mais tenso, mas dependendo de como você encará-lo, pode ser que em momento algum saiamos desse clima ou que saiamos dele em determinado momento. Mas vamos lá. O que é o Necronomicon? Bom, em meio a diversas histórias de Howard Philip Lovecraft, o nosso caro Lovecraft, existe sempre algum momento em que um personagem passa por um certo tomo, um livro grosso, contendo várias páginas velhas, e é sempre tido como uma coisa blasfema, uma coisa do meio oculto, uma coisa que traz horrores, que é o Necronomicon. Ele sempre cita alguns livros em suas histórias, o Lovecraft, que são Cult of the Ghouls, The Vermis Mysteries, entre vários outros livros criados apenas para as histórias de Lovecraft, dentro deste universo, entre vários outros, que eu não estou aqui citando, e ele cita desde livros fictícios de autores fictícios, desde livros reais baseados em autores reais. Então, por que verdade ou mito? Vamos primeiro nos apropriar um pouco disso. O Necronomicon de fato é um livro, como eu já falei, citado nas páginas de diversos contos de Lovecraft, desde aqueles, como eu falei, que cita apenas a existência do livro naquele universo, naquele local em que a história está acontecendo, até aquelas em que uma página inteira é transcrita, como por exemplo, uma das histórias em que apenas é falado brevemente, O Assombro das Trevas, ou no livro em que uma página inteira sua é transcrita, o Horror de Dunwich, que no caso faz parte desse trecho que vocês ouviram antes de começar de fato o vídeo. E por que verdade ou mito? Simplesmente porque nós não temos um vislumbre completo desse livro. Como eu falei apenas nesse segundo conto, é que nós temos uma consciência de parte do seu conteúdo. Qual é a história do Necronomicon, então? Se nós pararmos desse porquê, o que, como, sim ou não. Segundo os escritos de Lovecraft, o Necronomicon foi um livro que surgiu ali pelas bandas do Mar Morto, escrito por um mago chamado Alhazred, acho que é assim que se pronuncia, inicialmente também chamado de Al-Azif, que era o termo que era o som que se achava que os demônios faziam na noite, nas noites árabes. E foi traduzido para algumas línguas, em outras ele foi queimado, foi tido como algo blasfemo, algo misterioso,
e foi um livro que se perdeu na história. Isso, a história, dentro das histórias de Lovecraft. Tanto é que em diversos momentos, em algumas histórias, como por exemplo no Horror de Dunwich, o acesso que nós, enquanto leitores, temos ao Necronomicon é o de apenas uma folha. Então, em cima desse mistério todo fica essa incógnita. Afinal de contas, quando nós vamos ter acesso a um Necronomicon? E é em cima dessa premissa que surgiu que, como os americanos, acho que são os americanos, chamam de hoax, como se fosse digamos assim, um alvoroço, uma coisa excessiva, nos anos 70, em que estava-se no auge dessa discussão de que existe ou não existe um Necronomicon. Surgiram edições de um Necronomicon ligadas, sim, a esse mago louco da história chamado Alhazred, a um ocultista, o escritor chamado John Dee, e nele haviam diversos símbolos e uma compreensão de que existem entidades acima das entidades que os ocultistas e esoteristas pensam existir, que estão acima de deuses, de anjos, de um Jeová, digamos assim, entre outras entidades, e que, como se eles fizessem parte da estrutura acima da ordem cósmica das coisas. E entre diversos símbolos e ritualísticas e fórmulas prontas, esse livro lhe permitia entrar em contato com essas criaturas. Este é o Necronomicon, ou o teor do Necronomicon, que surgiu dos anos 70 em diante. Então, se você puser as mãos em um Necronomicon, você pode pôr as mãos neste livro ou em livros como este. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Dentro da história, dentro dos livros do Necronomicon, fica muito evidente, ou pelo menos fica claro para aquele tipo de leitura, que é uma ficção. Se temos acesso a cartas de Lovecraft em contato com outros escritores, como Robert Howard, entre outros, ele mesmo fala que aquela foi uma criação dele. Inclusive ele cita que Alhazred era um pseudônimo que ele tinha adotado para si mesmo quando ele era criança. E com o passar do tempo, o acúmulo de ideias, ele pensou no Necronomicon, sendo que ele não escreveu um Necronomicon. Em contrapartida, nos livros tidos como o Necronomicon, já citam o contrário, que é atribuída à criação do Necronomicon de um escritor chamado Howard Philip Lovecraft, que tem-se aquele livro como uma ficção, mas que ele existe de verdade, que Lovecraft baseou-se numa realidade para criar ficção, mas que ele é uma realidade de fato, baseado em pergaminhos encontrados em uma caverna no Mar Morto. Bom, eu estou aqui para lhes, como eu já disse, mostrar edições como essa, que não são livros de magias, não são livros de ocultismo, não são livros de coisas cósmicas, exceto, claro, pela literatura que ele contém, que são contos do Lovecraft. Como vocês podem ver aqui, as melhores histórias do Lovecraft. Essa é uma edição comemorativa, grossa, feita uma bíblia. E muito interessante, você vê aqui um mapa de Arkham, tem contos aqui, e no início e fim de cada conto há uma gravura, um desenho. Inclusive a pessoa responsável por esses desenhos está de parabéns mesmo, porque são traços assim excepcionais, certo? Esse aqui é o meu favorito. Muito bonito. Então, por mais que eu diga que o Necronomicon não existe,
que ele é uma criação fictícia. Bom, e que os Necronomicons são esses livros, compêndios de contos, poemas, ensaios e outras coisas escritas pelo Lovecraft, fica a seu critério de pensar se ele existe ou se ele não existe, se é uma ficção, se é uma não ficção. Mas eu reitero o comentário que eu fiz a princípio, de que é uma obra de arte dentro de várias obras de arte, escritos muito bem feitos, que colocam todo esse clima, todo esse mistério em cima desse livro que inspirou tantas obras dentro das próprias obras e que inspirou tantas mídias dentro de apenas uma mídia. Muito obrigado por terem visto até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse terror cósmico com seus colegas e amigos para que eles tenham conhecimento da palavra de Al-Hazred. E comenta aí o que você acha, o que você gosta, coisas que você tem interesse dentro desse universo, para que a gente possa bater um papo, beleza? Então, boas leituras e até os próximos horrores cósmicos.